que maneira você analisa essa partida de hoje, onde foi um jogo bastante aberto, com as duas equipes tendo boas oportunidades, mas o Coritiba tendo a primeira, né, com aquela bola do Rio? Eu analiso que, naturalmente, todos nós criamos uma expectativa, o torcedor e nós também, de um jogo em casa, que foi alertado aos jogadores da dificuldade que seria. Eu tenho acompanhado o time da Ponte, é um time que marca muito bem, muito próximo e tem especialmente um contra-ataque, bola parada muito forte. E nós tivemos um primeiro tempo não muito bom, com erro de passe, e isso se deu talvez pelo jogo próximo de quinta-feira para domingo, e o adversário tendo um dia a mais para se recuperar, mas um pouco de falta de inspiração na hora de dar jogada, a não ser essa jogada do Rildo, que foi bem trabalhada, e nós não aproveitamos. Um gol, naquele momento, poderia fazer uma diferença imensa. O segundo tempo já foi diferente, por mais que a gente possa pensar que a Ponte também chegou em alguns contra-ataques, o time reagiu assim anemicamente e foi para cima e tentou de todas as formas. Não abalamos com o gol, imediatamente a gente conseguiu fazer o gol também. Apertamos um pouco aí no final, um pouco desorganizado hoje, assim, na hora de fazer as jogadas que poderia gerar um gol. Mas tem mérito da Ponte Preta também, que saiu, jogou muito bem. E o de positivo é que a gente estava com 3 pontos ali de baixo, agora passaram a ser 4, e travamos também um adversário direto, né? Se bem que a vitória seria mais importante. Marcelo, você até terminou respondendo aquilo que eu ia te perguntar com relação à rodada em si, né? Acaba, de repente, o resultado não sendo tão ruim quanto poderia parecer por ter sido um jogo em casa. Então, eu queria que você falasse a respeito da bola parada defensiva. A ofensiva tem funcionado muito bem, né? Hoje a Ponte soube marcar muito bem o Coritiba, mas defensiva, nos últimos 3 jogos, tirando o jogo contra o Avaí, o Coritiba sofreu um pouquinho. É algo a ser corrigido? Temos que ter mais atenção. Nós fazemos uma marcação mista, de alguns jogadores ficam no setor e outros marcam individualmente. Nós levamos um gol do Diego Souza contra o Sport porque não marcamos, o Henrique no jogo do Fluminense, soltamos a marcação por um momento, e hoje novamente, e temos que corrigir. Foi alertado, a gente treina, se bem que para esse jogo especificamente não houve treino, mas exatamente, não conseguimos aproveitar aquele que tem sido um bom potencial do Coritiba, vários escanteios, mas a Ponte Preta soube marcar muito bem. Bola parada, ela define jogos, decide jogos, tem que estar muito atento, principalmente quando tem a marcação individualizada, tem que ir até o final e não pode largar como largamos assim. Marcelo, parece mesmo no final da competição você ganha mais de um garoto ou termina jogando com você. Ele incendiou para cima da Ponte Preta, apesar do empate em 1-1, falo do Daniel. Pois é aquela questão que eu falei há pouco tempo atrás aqui, que com 3 meses de clube você ainda está conhecendo jogadores, né? Porque é um grupo numeroso e não dá para colocar todo mundo, são jogos sequenciais e decisivos, então você vai conhecendo o treinamento e vai inserindo e buscando soluções. Achei que ele entrou muito bem, afogou um pouquinho ali durante o jogo, porque está sem um ritmo ideal, mas o período que ele conseguiu pegar a bola, saiu coisa boa, ganhamos mais um meia aí que de repente pode nos ajudar. Ô Marcelo, você falou uma coisa importante, é claro que em relação aos últimos jogos, o Coritiba não apresentou aquilo que vinha apresentando, mas continua aquela invencibilidade dos últimos 6 jogos, não sabe o que é derrota, e principalmente, é uma coisa que eu achei importante, não sei se você viu dessa maneira, logo que sofreu o gol, foi buscar e a torcida incentivou, jogou junto com o time, e o time teve ali até uns 10 minutos num rendimento diferente, né? Você viu dessa maneira também? O jogo não foi da forma que a gente imaginou, assim, de uma produção melhor, de tomar a iniciativa do jogo, impor o nosso jogo, um pouco porque erramos, e esses erros também foi provocado pela boa marcação da Ponte Preta. É um time que é muito compactado, que marca forte. Eles não tiveram chances assim claras, talvez a gente tenha tido
as chances mais claras, uma com o Alan no final, a do Rildo, né, que a bola escapou, mas eles chegaram, rondaram muito a nossa área, cruzamentos, bola parada, e então foi um jogo difícil, como são todos do brasileiro. Aí a história recente aí do campeonato mostra aí resultados surpreendentes. Então, se não deu para ganhar hoje, pelo menos não perdemos, somamos mais um ponto. E agora uma mobilização total para quinta-feira, para a gente fazer um grande jogo. Torcida, principalmente de cima, ajudou muito, incentivou, cantou. E porque no Brasil tem que ter aquele pessoal atrás do banco ali que quer sempre jogador. Às vezes jogador que nem está no banco. Então esse pessoal é mais complicado, são poucos, felizmente, mas tem nos ajudado muito. A gente não pode importar muito com isso, muito pelo contrário, a torcida tem sido um aliado constante. Marcelo, eu queria que você falasse um pouquinho dessa variação tática que você teve no time no segundo tempo, quando você coloca o Kleber, né? Até para algumas pessoas pode ser surpreendente que você tirou um volante, colocou o Kleber e o time mudou um pouquinho. Eu queria que você falasse sobre essa variação e se te agradou. Naturalmente a gente tem que ter algumas variações, né? E já treinamos assim. O Kleber já tinha jogado com o Henrique dessa forma. Um sai, o outro entra. O Henrique, como o Kleber está voltando, estava chegando um pouquinho ali no volante na hora da saída de bola do adversário. E funcionou de certa forma, de abafa assim, mas a gente jogou pouco. Com o meia, depois com o Daniel, achei que houve mais articulação, né? E podíamos, quem sabe, ter feito o gol até antes da Ponte Preta. O lance do gol, houve a falha quando cometemos o escanteio e depois na hora da marcação. Ficou de bom tamanho, seria bastante lamentável se a gente perdesse esse jogo em casa. Pelo menos ficou aí o alento que a gente empatou e ainda brigou muito pela vitória. Marcelo, é claro que você quer ganhar todos os jogos. Restam 4 partidas para terminar. O Curitiba ainda não se afastou de vez. 4 pontos dá um pouquinho de tranquilidade. Como é que se administra essas 4 últimas partidas? Temos que quebrar um pouco a ansiedade, né? Temos que jogar o jogo com personalidade, com confiança, fazer jogos fortes. O fator casa é importante, né? Você tem que ter uma estratégia própria para casa e às vezes para fora também. E eu acho que, felizmente, os jogadores estão entendendo dessa forma também, a torcida está abraçando. E está bem possível da gente sair, mas enquanto não fizer essa pontuação que nos tira, temos que pensar que é possível e é possível até buscar coisas diferentes. A gente busca 2 vitórias aí, nós podemos buscar até uma vaga na Sul-Americana, que seria importante e fundamental. Marcelo, hoje, durante a partida, você conseguiu colocar o garoto Daniel durante a partida. Como dizer para a torcida do Curitiba fazer esse giro no ataque do Curitiba, conseguindo colocar o Daniel e tendo várias oportunidades para, quem sabe, buscar a vitória? Pois o Daniel veio trabalhando bem. Quando chegamos aqui ao clube, ele estava machucado. Depois voltou a treinar, mas um pouco baixo rendimento, é claro que ficou um tempo parado. E nos últimos tempos ele é muito dedicado, é um jogador que tem chamado a atenção pela técnica, pela visão de jogo, é um jogador que enxerga mais de uma jogada. E foi assim que aconteceu no jogo. Ele pode ter perdido uma ou outra bola pela falta de ritmo, mas acrescentou tecnicamente ao time. Inclusive um ótimo lançamento na hora do gol. Então, se a torcida, não sei se já o conhecia, mas sabe que a gente pode contar com esse jogador aí daqui para frente. Marcelo, dentro desse confronto direto, essa expectativa que você mesmo falou que foi gerada para esse jogo dentro de casa, qual o sentimento que você sai hoje do Couto Pereira com esse empate em 1-1 e o que já projeta para o jogo contra o Flamengo em relação a ter que vencer? Como é que você está trabalhando com isso? Tem que vencer, mas não pode vencer de qualquer jeito, né? Tem que vencer tentando ser organizado, ter paciência, não dar chance para o adversário. Achei que em algum momento nós demos uns 2, 3 contra-ataques para a Ponte Preta muito perigosos. A expectativa é sempre de ganhar, porque a gente trabalha muito nesse sentido. Então, quando vai para um jogo, principalmente em casa, e vindo de resultados importantes, se gera essa expectativa e a gente trabalha para ganhar sempre. Mas, de acordo com as circunstâncias do jogo, a boa atuação da Ponte Preta, temos levado o gol primeiro, eu achei que o resultado até que foi razoável. A gente manteve
a Ponte Preta na mesma distância e somamos um ponto. Então, agora pensar no Flamengo é mais um jogo complicado, difícil e possível de vencer. Marcelo, depois de alguns confrontos diretos, agora os próximos 3 jogos, à exceção lá do último com a Chapecoense, são contra equipes de outro patamar da tabela, o Flamengo, o Atlético Mineiro e o São Paulo, que já deu uma boa subida. Muda alguma coisa da característica de jogo? Você acha que essa tabela é talvez mais difícil ou não? Não, essa questão, se você analisar a tabela de todo mundo, vai ter jogos bastante difíceis e é uma ilusão pensar que vamos fazer um confronto direto que vai ter alguma facilidade, assim como não teve no jogo da Ponte Preta. Então, temos que ter um time equilibrado, que possa marcar melhor, que possa jogar um pouco mais, como vem acontecendo em várias partidas. Infelizmente, hoje oscilou um pouco entre o primeiro e o segundo tempo, mas méritos também da Ponte Preta, que é um time muito bem armado.